E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cakaiju. E hoje eu vou falar sobre uma geração inteira que foi sabotada antes mesmo de começar. Uma geração criada para se desconstruir antes de se entender. Uma geração treinada para pedir desculpas por existir ou a acreditar que o mundo inteiro lhe deve algo só por ter nascido. Aí fica complicado, né? Aí fica complicado. Mas essa geração aí, pelo que eu tô vendo, ela não deixa descendentes, então ela vai desaparecer. Meninos que foram calados, meninas que foram mimadas, crianças que foram doutrinadas, e tudo isso disfarçado de inclusão, progresso e amor ao próximo. Se você nasceu no meio disso tudo, ou convive com quem nasceu, esse vídeo é pra você. Porque hoje a gente vai expor sem filtros como a cultura woke roubou essa geração e como ainda dá tempo de sair dessa armadilha. Eu não sei se dá tempo não, viu? Não sei se dá tempo não, porque o negócio tá feio, viu? E estão ficando cada vez mais radicais. A esquerda já tá tão extrema que ela nem consegue mais ver o centro como centro. Eles veem como extrema-direita. Até quem tá na esquerda, mas só de levinho, eles veem como extrema-direita. De tão extrema esquerda que eles estão. Eles estão tão lá no fundo, tão lá na ponta, tão extremo, que para eles qualquer coisa um pouquinho mais à direita deles é a extrema-direita. Então, eu não vejo como isso vai melhorar, não. Se um garoto nasceu em 2007, hoje ele tem 18 anos. Caralho! 2007 já tem 18 anos. Rapaz, eu me sinto velho com isso, viu, bicho? Eu sou de 83. Eu sou de 80. Eu me sinto velho com um negócio desse, viu, bicho? Caramba. Aí é foda, viu? Ele passou a vida inteira dentro de uma cultura que ensinou que o simples fato de existir da forma como nasceu já era um problema. Desde os primeiros anos, tudo ao redor dele, escola, entretenimento, redes sociais e até a linguagem, girava em torno da ideia de que sua identidade era perigosa, e não por suas ações, mas por sua natureza. Ele não teve chance de descobrir quem era com liberdade. A construção da própria identidade foi interceptada ainda na infância. Porque se tem uma coisa que funciona bem, é lavagem cerebral desde a infância. Se você quer fazer lavagem cerebral em alguém, tem que ser quando tão novinho. Antes de aprender a pensar com autonomia, foi forçada a duvidar de si mesmo. Antes de amadurecer a consciência, já carregava um rótulo. A cultura não o preparou para a vida, o condicionou à culpa. A masculinidade que ele sequer entendia foi apresentada como uma ameaça que precisava ser controlada. A confiança foi confundida com agressividade, a firmeza com opressão, o desejo de proteger com o machismo. E qualquer tentativa de questionar essa lógica era tratada como um sintoma do próprio problema. Ele não foi apenas silenciado, foi treinado a se apagar. A mensagem era clara: fale menos, questione menos e confie menos em si. Aceite que seu papel no mundo é pedir desculpas por algo que nunca fez. Esse tipo de doutrinação não se nota de imediato. Ela não chega com gritos. Chega com pressão moral constante. Uma vigilância sutil que o impede de se expressar com naturalidade. Que o faz medir cada gesto, cada opinião e cada emoção. Tudo pode ser mal interpretado e o julgamento é instantâneo. A consequência é profunda. Você não forma um homem forte apagando tudo o que há de natural nele. Se você apagar tudo que tem de natural, vai ficar forte como? Vai ficar aqueles betinha. Você forma um adulto inseguro, travado, desconectado da própria essência. E depois, o acusa de ser emocionalmente distante. O pior de tudo é que ele nunca recebeu uma alternativa real. A cultura disse o que ele não podia ser, mas nunca ofereceu o que ele poderia se tornar. A desconstrução foi a ordem, mas a reconstrução nunca veio. Esse jovem cresceu deslocado, desconfiado da própria voz, com medo de existir com firmeza. E quando ele tenta resgatar aquilo que perdeu, coragem, clareza, liderança e fé,
A mesma cultura que o destruiu diz que ele se tornou perigoso. Mas não é ele que representa uma ameaça. A verdadeira ameaça é uma geração inteira ensinada a ter vergonha do que deveria ser fonte de honra. É, foram ensinados a ter vergonha. Ah, o pior disso tudo é que por causa disso existem países inteiros sendo conquistados. A gente está vendo países sendo conquistados graças a essa cultura woke aí, fazendo lavagem cerebral das crianças. A cultura woke gosta de dizer que está cuidando dos mais vulneráveis, mas o que ela entrega na prática é um aprisionamento ideológico que limita o pensamento crítico e ignora a verdade. Com os meninos negros, ela espalhou a ideia de que tudo o que eles fizerem está justificado, que já sofreram tanto que não precisam mais se responsabilizar por nada. É, é desse jeito aí. Ao ponto que agora o racismo inverteu e agora o racismo mais comum é o de negros contra brancos. É o que mais tem de racismo hoje em dia, negro contra branco. Que suas falhas são culpa do sistema, que suas derrotas são culpa da sociedade, e que suas atitudes, por pior que sejam, devem ser toleradas em nome da reparação histórica. É, graças a esse negócio aí, ó, aqui no Brasil já teve nego aí solto 86 vezes dos crimes que cometeu. O cara comete crime, é preso, aí é solto. É preso, é solto, é preso, é solto. Solto 86 vezes. Só que isso não liberta ninguém. Isso paralisa. Quando você diz a alguém que o mundo está contra ela, você não está preparando essa pessoa. Você está retirando dela um instinto de superação. Está dizendo: não tente, já está perdoado. Você tem o direito de exigir e não o dever de construir. O resultado é um jovem emocionalmente travado, viciado em desculpas, que espera que o mundo se curve diante da sua dor, mas que não foi ensinado a crescer com ela. Com as mulheres, o efeito foi parecido, embora com uma embalagem diferente. Elas foram mimadas pela cultura, com promessas de liberdade absoluta, isenção de culpa e superioridade moral. Esse negócio de isenção de culpa fez elas começar a simplesmente atacar os homens, insinuando eles todo tipo de crime, porque ela sabe que não vão ser pega mesmo. Aí fica lá, acusação falsa de estupro, acusação falsa de abuso, acusação falsa de não sei do que. Viram que já nasceram certas, que qualquer frustração é opressão, que se alguém discordar é machista, que o mundo inteiro deve se adaptar a seus desejos e que se algo der errado, a culpa nunca será delas. Isso não as fortaleceu, apenas as afastou da realidade. Mulheres assim não crescem, não amadurecem, porque não foram ensinadas a errar e se corrigir, foram ensinadas a nunca serem contrariadas. O que parecia empoderamento virou uma prisão emocional onde elas não conseguem construir vínculos saudáveis e nem sustentar conquistas reais. Vivem sob a ilusão de que merecem tudo, mesmo sem dar nada em troca. Mas no fundo, se sentem frustradas, vazias, deslocadas e não sabem por quê. Tanto nos homens quanto nas mulheres, a fórmula é a mesma: isentar do esforço, culpar o mundo e impedir que amadureçam. Ambos foram enganados. Um foi esmagado pela dor e o outro pelo orgulho. E nenhum dos dois aprendeu a crescer. A cultura woke chama isso de inclusão. Mas o que ela entrega na prática é a estagnação emocional em nome de justiça social. E outra coisa que ela entrega na prática também é que, graças a essas baboseiras aí, quem está aumentando muito no mundo é os terroristas lá, os muçulmanos. Porque eles têm a própria cultura e a cultura deles não permite essas merda. E a cultura deles incentiva a ter muitos filhos. Então agora, o zoou que faz o pessoal ser uns merda, aí os muçulmanos se aproveitam. Tá chegando um ponto do que em breve o prefeito de Nova York provavelmente vai ser um muçulmano. Aí, meu amigo, pode ter certeza que vai ter Sharia, ele vai ter aquelas merda toda. Os muçulmanos hoje em dia nem precisam mais derrubar as torres gêmeas. É só substituir os wokes com muitos filhos. Nem precisa mais. Guerra para substituir a população agora é pros fracos.
Um presente bonito por fora e envenenado por dentro. O ataque às crianças não começou por acaso. Ele foi planejado e está sendo executado todos os dias dentro das escolas, na mídia e na cultura pop. Sim, sim. Aí cresce esses wokes aí, que jamais têm filhos, e também não consegue trabalhar, porque eles são muito woke e acham que o mundo tá devendo a eles, né? E aí eles vão ser eliminados e os muçulmanos vão se aproveitar. Enquanto os pais trabalham e tentam manter a casa em pé, seus filhos estão sendo doutrinados. Não por monstros caricatos, mas por professores ativistas, roteiristas militantes e influenciadores treinados para repetir as mesmas ideias em um tom doce, colorido e inclusivo. A escola que deveria ensinar o básico com excelência virou um laboratório ideológico. Aí eu já discordo da Cacaju. A escola nunca foi esse negócio, não. A escola sempre foi um centro de lavagem cerebral para o governo. Porque o governo criou a escola para fazer soldados para morrer na guerra por ele. Não sei no Brasil, porque no Brasil nada funciona, né? Talvez no Brasil a ideia não tenha sido essa, já que nada aqui funciona. Mas escolas existem para fazer lavagem cerebral. Então, se elas estão fazendo lavagem cerebral woke, então de um jeito ou de outro está funcionando. A mídia que deveria informar virou máquina de condicionamento emocional. A mídia virou máquina de condicionamento emocional. E adivinha quem é que paga a mídia? Pois é, o governo. Então, ele não está usando só a escola, está usando a mídia. Os desenhos, as séries, os jogos e até os brinquedos passaram a carregar mensagens cuidadosamente disfarçadas de respeito. E adivinha por quê? É porque lá nos Estados Unidos, a USAID tava bancando diretor, tava bancando roteirista, tava bancando essa galera toda aí, justamente para infectar a mídia inteira. E não só nos Estados Unidos. Eles estavam infectando no resto do mundo, porque o plano era mundial de dominação. Só que é um plano de dominação que acaba falhando, porque não produz filhos. E aí, quem é que toma? Pois é. E diversidade, mas que, no fundo, são instruções de como desconstruir a realidade. Antes mesmo de aprenderem a ler com fluência, as crianças já estão sendo apresentadas a conteúdos sobre identidade de gênero, atração sexual, linguagem neutra e opressão estrutural. Não como curiosidade, mas como verdade absoluta e, o mais grave, como obrigação moral. A criança não é mais tratada como alguém em formação, mas como um pequeno soldado ideológico. Ela precisa entender, aceitar e se posicionar. Como um soldado ideológico. Ou seja, fazendo exatamente o que a escola foi criada para fazer. Então a escola está fazendo o que o governo sempre quis. Não pode negar que é exatamente o que o governo queria. Mesmo que não tenha idade para processar o que está sendo dito. Mesmo que não tenha estrutura emocional para sequer questionar. E quando a verdade natural de uma criança entra em conflito com a agenda, quem está errada é a criança. Ela começa a ouvir que seus instintos são preconceituosos, que seus sentimentos são problemáticos, que sua biologia é apenas uma sugestão. Isso não a liberta, isso a confunde. E uma criança confusa é uma criança frágil. E uma criança frágil é facilmente moldável, exatamente como o sistema quer. Tá aí, agora ela disse. Agora a Cacaju disse. Exatamente como o sistema quer. Ou seja, tá tudo nos planos. Tá tudo nos planos. A consequência está aí, escancarada. Uma geração inteira, ansiosa, insegura, dependente e instável. Crianças que crescem sem saber quem são. Que vivem num teatro emocional constante, tentando se encaixar em identidades que mudam toda semana, guiadas por curtidas, bandeiras e hashtags, e não por convicções verdadeiras. Depois de tudo isso, não basta apenas entender o que aconteceu. É preciso reagir. Essa geração não foi apenas roubada, ela ainda está sendo manipulada todos os dias. E quem realmente se importa com os jovens e com o futuro precisa começar a dizer a verdade com clareza, sem rodeios, sem medo. Eles
É o que eu tô tentando fazer aqui, de certo modo, né. Mas eu tô só dando minha opinião aqui, pessoal. Eu fiz esse canalzinho para dar minhas opinião aqui. Eu tô tentando, porque sinceramente eu vejo muita coisa absurda no meu dia a dia e sinceramente eu quero falar sobre isso. Eles não precisam de mais slogans, de mais espaços seguros, de mais medalhas de participação. Eles precisam de alguém que diga, com firmeza e compaixão: mentiram pra você. Disseram que liberdade era seguir seus impulsos, que amor era um jogo, que orgulho era virtude. Mas você sente que algo está errado, porque está. Se você é jovem, escuta isso. Você não está quebrado. Você está cansado de viver em uma mentira. A verdade não está nas promessas progressistas, nem em ideologias, e muito menos nos vídeos virais. A verdade não se inventa. A verdade se encontra. E encontrar a verdade é o começo de toda reconstrução. Essa geração foi ensinada a buscar aceitação, mas não propósito. A buscar validação, mas não raiz. E toda vez que questionou a agenda, foi punida com silêncio, desprezo ou isolamento. Mas agora é hora de romper com isso. O progressismo te ofereceu o caminho mais fácil. Só que o caminho mais fácil termina sempre do mesmo jeito: frustração, vícios emocionais, relacionamentos vazios, sensação constante de inadequação e um vazio que você não sabe explicar. Você foi ensinado a fugir da dor, da responsabilidade, da verdade. E é por isso que ainda não encontrou paz. Nossa, mas essa geração tá lascada, viu? É isso aí tudo, velho. Porra! Ainda bem que eu nasci antes, viu? Mas existe outro caminho, mais exigente, menos popular, mais profundo. O caminho onde você para de fugir de si e começa a se construir de verdade. Onde você entende que não precisa se desconstruir até desaparecer. Você precisa se fortalecer. Onde você começa a viver com raiz, com direção, com convicção. Onde você cresce. E nesse caminho, tudo começa quando você decide buscar a verdade real e não fabricada pelo algoritmo. E é nesse ponto que tudo muda. Porque foi o próprio Cristo quem disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Não há liberdade fora da verdade. Não há felicidade duradoura sem estrutura. Se você quer reconstruir sua vida, é por aqui que começa. Assuma a responsabilidade pelo que você se torna. Rejeite o papel de vítima ou de opressor. E lute por um futuro onde você não precise mais interpretar um personagem e só viver com clareza, com verdade, com fé e com propósito. Essa é a rebelião real. Esse é o verdadeiro punk rock. Essa é a cultura que essa geração precisa. E esse é o chamado de quem já acordou. Salvar aqueles que ainda estão presos nas mentiras que nós já superamos. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Porque isso aqui tá só começando. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Ai, eu curti o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido também. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis. Um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!